Este segundo vídeo, ele fala então das propriedades dos fluidos, tendo uma introduçãozinha antes de uma revisão sobre o conceito de tensões e pressões. Bom, então, essa revisãozinha de tensões e pressões vem do conceito de força, né? Vocês viram lá em Fenômenos 1 que as forças podem ser de massa, ou de corpo e de superfície, tá? O esforço é quando essas forças agem numa área. Quando a área tende para o infinitesimal, né, para uma ordem infinitesimal, você tem o conceito de esforço. Esse esforço é uma ação externa que gera ações internas, reações internas, chamadas de tensões ou pressões. Na hidráulica, as tensões são utilizadas, esse nome tensão é utilizado para forças tangenciais, então esforços tangenciais, e o termo pressão que vocês vão usar bastante para a ação de forças normais. Bom, dito isso, vamos começar a falar das propriedades em si. A massa específica é a massa por unidade de volume, ela é uma propriedade intensiva, vocês viram lá em Fenômenos 1 que é aquela propriedade que independe da quantidade, né? A massa em si depende da quantidade, mas a massa específica não. Tá? As dimensões estão aí, né? Massa sobre comprimento ao cubo, que no SI se torna quilograma por metro cúbico. Já o peso específico é semelhante à massa específica, ou seja, é uma propriedade intensiva, representa o peso por metro cúbico, né? No caso do SI, newtons por metro cúbico. As duas propriedades têm uma relação entre elas, ou seja, o peso específico, representado aqui pela letra gama, é igual a ρ, que é a massa específica, vezes a gravidade. Tem outra coisa importante também, que vocês viram em Fenômenos 1, que é a densidade relativa, quando você compara a massa específica ou o peso específico de uma substância em relação a outra, que geralmente essa outra é a água, né? A água é tomada como referência, né? Essas duas propriedades variam muito pouco com a temperatura. No caso da água, você tem, por exemplo, o peso específico a 4 graus Celsius, 9.806 newtons por metro cúbico. Gravem isso aí. Na verdade, a gente vai utilizar no nosso curso 9.810 para simplificar, tá? Então, não esqueçam disso. Para vocês terem ideia, aí nessa faixa de 35 graus, a variação é praticamente zero, né? 0,5%. A compressibilidade é uma propriedade de qualquer fluido que tenta mostrar como ele reduz o seu volume à ação da variação de pressão. Tá? Nos líquidos, a compressibilidade é quase zero. Tá? Por isso que diz que os líquidos são incompressíveis. Então está aí a fórmula do módulo de compressibilidade, o aumento de pressão e a redução do volume relativa. Pode-se demonstrar essa relação, né? E aí você pode substituir pela densidade. Nos líquidos, então, o K é muito alto e praticamente independe da temperatura. Por isso que nós vamos trabalhar com a água e vamos considerá-la incompressível. A viscosidade é muito importante, né? Caracteriza a resistência relativa, a modificação relativa das partículas. O que significa isso? Por exemplo, quando o fluido está em repouso, não há movimento de uma camada do fluido sobre a outra. Não há modificação relativa de uma camada em relação à outra. Então o efeito da viscosidade é desprezível. Não significa que ela não exista, porque ela é uma propriedade do fluido. Mas o efeito dela é desprezível porque não está havendo deslizamento, cisalhamento entre uma camada e outra do fluido. Já nos escoamentos existe isso aí. Por isso que surge o efeito da viscosidade. Basicamente na forma de tensões de cisalhamento. Só relembrando que nos fluidos perfeitos de Fenômenos 1, nós tínhamos lá fluidos que a gente desprezava o efeito da viscosidade. Quem descobriu isso aí? Quem descobriu foi o Newton. O Newton, nesse experimento de deslizar uma placa sobre a outra com fluido no meio, né? Essas placas distantes ΔY, tendo uma área de contato aí entre o fluido e a placa, viu que ao puxar por uma força F, havia uma proporcionalidade aqui entre o F e essa taxa de deformação, porque o fluido acaba se deformando, né? Passando essa área para o outro lado, a gente vê que a tensão de cisalhamento é proporcional a essa taxa de deformação.
essa proporcionalidade foi chamada de viscosidade absoluta ou dinâmica. Dinâmica justamente porque envolvia forças, né? Nos fluidos, aí, em homenagem a ele, se disse que os fluidos eram newtonianos quando justamente havia essa proporcionalidade. Está aí a dimensão e a unidade da viscosidade dinâmica no SI. Alguns valores para a água, tá? Vocês estão vendo aí, esse valor 20 a gente usa, da 20 graus Celsius a gente usa bastante nos exercícios. A outra viscosidade é a viscosidade cinemática, né? Cinemática para contrapor o termo dinâmica. A unidade no SI para viscosidade cinemática é metro quadrado por segundo. A última propriedade que a gente vai ver aqui é a pressão de vapor. Onde é que a gente vai utilizá-la? Basicamente quando a gente utilizar bombas e um pouquinho na parte de conduto forçado. Tá? Imagine que você bota uma panela para esquentar na cozinha. Tá? Quando o vapor que vai saindo da panela entra em equilíbrio com o líquido que lhe deu origem, que foi justamente a água, a pressão desse líquido, vocês estão vendo aqui, por exemplo, algumas partículas saindo, a água esquentando, saindo mais. Chega um momento que a taxa de saída de partícula é igual à taxa de entrada e se estabelece o equilíbrio. No caso aqui, na temperatura ambiente atmosférica, esse equilíbrio ocorre justamente na mudança de fase, 100 graus Celsius. Então, como diz aí, ó, a uma dada temperatura, as moléculas escapam da superfície do líquido, e aí ao escapar exercem pressão sobre essa superfície, só que aí vai aumentando isso aí até que atinge o equilíbrio quando o número de moléculas que deixa a superfície do líquido é igual ao número de moléculas que são absorvidas de volta ao líquido. O vapor, então, tem uma pressão justamente esse vapor que está acima da superfície do líquido está exercendo pressão, e essa pressão é chamada pressão de saturação de vapor. Então, para cada temperatura, há uma tensão de saturação do vapor, uma pressão de vapor. A partir desse momento a gente vê aquela formação de bolhas, aquela mudança de fase. É interessante que a gente está acostumado a ver a água no nosso ambiente normal, a 100 graus Celsius, com essa pressão de vapor justamente igual à pressão atmosférica. Mas se você for para uma altitude maior, onde a pressão atmosférica é menor, a ebulição da água ocorre, por exemplo, aí, ó, nesse caso, 89,5 graus Celsius. Então nós temos dois modos aí de provocar ebulição. Um é manter a pressão constante, no caso da cozinha, e aumentar a temperatura. E o outro, que é no caso das tubulações, você manter a temperatura constante dentro da tubulação e diminuir a pressão. E as formas de diminuição dessa pressão a gente vai ver lá na frente. Esse fenômeno aí é a cavitação, e ele tem uma importância muito grande. Por exemplo, nas pás de turbina, essa questão da cavitação pode provocar isso aí. Então é isso, pessoal. Esse é o segundo vídeo. Assistam, que a gente depois vai cobrar o aprendizado de vocês em cima dele. O próximo vídeo será sobre classificação dos escoamentos. Tchau.